Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje estamos sem o Érico aí, por motivos de saúde ele não compareceu, né? A gente tá fazendo junto, mas na próxima ele estará com a gente aí. Mas não vamos deixar de ter o Pod Constrói. E hoje nós estamos com um convidado aí mais que especial, Antônio Mendonça, mais conhecido como Mendonça, diretor de marketing comercial da Ecobit. Fala aí, Antônio, tudo bem? Se apresenta o pessoal um pouco aí. Tudo bem, Robertinho. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo, tá? Participando dessa oportunidade de falar um pouco, né, da questão do segmento, né? Então, assim, boa tarde a todos, né, que estão aí nos assistindo. Meu nome é Antônio Mendonça, eu sou diretor comercial e marketing da Ecobit, que é uma empresa de impermeabilização italiana, que agora já estamos com fábrica e também escritório aqui no Brasil. Então, muito obrigado aí pelo convite. Que agradeço aí. Antônio, conta um pouco pra gente quem é o Antônio, de onde você veio, como chegou a diretor, né? Tá, eu sei que a sua trajetória foi grande aí, trabalhou no varejo, agora mercado técnico. Conta um pouco pra gente aí. Tá joia. Quem é o Antônio? Obrigado. Eu vou começar minha história lá bem do princípio, né? Eu sou filho de imigrantes portugueses. O meu pai e minha mãe são portugueses, moravam na Ilha da Madeira, em Portugal. Tinham 4 filhos. Aí meu pai ouviu dizer que o Brasil era uma terra de oportunidades. Ele resolveu vender lá uma chacrinha que ele tinha e vir para o Brasil com seus 4 filhos, vendeu e veio. E aqui no Brasil teve mais 2 filhos, um sou eu, e eu tenho uma irmã. E aí começou a sua jornada. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com meu pai em várias atividades. Meu pai era comerciante e, como todo bom português, né? Trabalhou com empório, trabalhou com padaria. Padaria. Padaria, empório, feira, tudo que você pode imaginar. Então eu sempre atuei no comércio com ele, desde muito cedo realmente, 4 anos, 5 anos, a gente sempre trabalhou junto, né? O que ele fazia, eu sempre estava com ele. E eu tive uma experiência interessante, porque hoje em dia, quando você conversa com pessoas que estão se formando, né? Eles têm uma mentalidade de que você não pode ficar mais do que 5 anos em uma determinada empresa. Hoje em dia tem um pouco desse conceito. Na verdade, você tem 2 linhas de pensamento. Você tem algumas pessoas que acham que vale a pena você galgar uma carreira dentro de uma empresa só, e a maioria não, acha que você 3, 4 anos você precisa buscar novas oportunidades. Bem, comigo, até em função da época, foi um pouco diferente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na Eternit, e isso foi em 1982, então tem um bom tempo, e eu entrei lá como office boy e saí de lá como gerente geral. Então, entrando em 82 como office boy, eu fazia trabalho no centro de São Paulo, como todo office boy. Que era muito comum, né? Antigamente. Comum. Hoje não existe mais isso, eu acho, nas empresas, Acabou, né? Antigamente tinha borderô, você fazia trabalho em banco. Exatamente. Era interessante, né? Mas, resumindo, eu comecei a trabalhar lá com 19 anos. Eu fui o vendedor mais novo da companhia na época. Porque na época, para ser vendedor, precisava ser casado, precisava ser alguém mais maduro. Mas eu, com 19 anos, já consegui. E trabalhando na Eternit, a cada 2 anos eu recebi uma promoção nova. Por que isso? Eu sempre tive o conceito, desde muito pequeno, talvez influenciado pelo meu pai, que eu sempre fiz muito bem a minha parte, e quando a minha parte acabava, eu procurava saber o que o vizinho estava fazendo para aprender e fazer o dele. Então, quando eu fazia as minhas atividades dentro da companhia, eu terminava minhas atividades, eu levo os setores em volta para entender um pouco a atividade deles, e quando eu percebia que um colega estava sobrecarregado, eu me colocava à disposição para tentar ajudá-lo em tarefas básicas, né? Mas com isso, a cada 2 anos, sempre que havia uma oportunidade em algum outro setor, eu era chamado então para esta oportunidade. Isso foi até praticamente 1996, quando eu peguei o meu primeiro cargo de gestão. Eu tinha 26 anos na época, e aí eu já fui ser gerente de filial, numa filial no Espírito Santo. Na Eternit eu tive a oportunidade de trabalhar em várias regiões do Brasil. Mas você é de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, eu sou natural de Osasco, Grande de São Paulo. Vizinho aí. Então, eu fiquei em Osasco até um dos meus 26 anos praticamente, né? Até eu ir para o Espírito Santo. Certo. A partir daí eu comecei meu cargo de gestão, são praticamente 30 anos de experiência de gestão, né? Fiquei morando no Espírito Santo praticamente 5 anos, depois morei 2 anos em Belo Horizonte, aí depois eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, morei 5 anos em Goiânia. E a Eternit, na época, ela tinha 4 plantas bem distribuídas. Uma era no Sul, era uma no Paraná, ela tinha uma em Osasco ainda, nessa época. Ela tinha Contagem, Bahia, então tinha 5 plantas bem distribuídas. E eu tive a oportunidade de passar por todas elas, primeiro como gerente de filial, depois como gerente regional. Após 31 anos de trabalho na Eternit como gerente regional, a Eternit resolveu diversificar os seus negócios
E aí ela comprou a Tegula. A Tegula era uma empresa que a Eternit, ela fundou a Tegula no passado, depois vendeu, passou pelo grupo Lafarge, pelo grupo Monier. A Tegula já estavam com 6 plantas e ela foi recomprada pela Eternit. E nessa época ela precisava de um gestor para conduzir essa companhia. E aí eu fui convocado mais uma vez, né, para esse desafio de fazer a gestão desta companhia. Entrei lá como gerente nacional ainda e trabalhei lá alguns anos e depois eu já fui para gerente geral da companhia. E aí você comandava todas as fábricas ali, essa era a ideia. Todas as fábricas. Quando eu saí da Eternit para ir lá, eu tinha um projeto específico que era fazer uma reengenharia, na verdade, né? Porque os setores administrativos, a Tegula tinha, a Eternit tinha, mas a ideia era ter um setor administrativo só. Estamos falando de tesouraria, contabilidade, etc. E aí esses setores todos acabaram sendo incorporados pela matriz e eu fiz essa ação, além de implantar sistema operacional SAP e coisas do gênero. Antônio, só uma dúvida, contando a sua trajetória, você é formado em? Somente. Eu sou formado em administração de empresas com habilitação em marketing e tenho MBA pela FGV em gestão empresarial. Não, eu queria saber de onde que veio tudo isso. Pensei que era de vendas, né? Porque sempre sempre em vendas, na verdade, né? Mas assim, a minha experiência foi justamente essa oportunidade de trabalhar todos os mercados que o Brasil tem. Porque o Brasil é muito grande, né? É um país continental e cada região do Brasil tem as suas particularidades. Eu, por exemplo, quando fui morar em Goiânia, Centro-Oeste, eu fiz o desenvolvimento da companhia em todo o Norte e Nordeste também. Então, Acre, Rondônia, Amapá, Macapá, praticamente Maranhão, todo o Norte e Nordeste era uma região que a empresa não vendia. E eu viajava muito, né? Eu ficava sempre viajando, sempre em campo, sempre aprendendo. E aí foi uma grande oportunidade. Hoje eu conheço praticamente o Brasil inteiro. Isso tudo foi na Eternit, né? Tudo o grupo Eternit, isso foram 34 anos de trabalho. E depois você foi para... Então, aí eu saí da Eternit e resolvi empreender. Falei, vou mexer com construção. Teve sim. Nessa época eu morava no interior de São Paulo. E aí eu comecei a comprar terreno, construir, vender, comprar casa, reformar e vender, porque eu gostava desse tipo de coisa. E começou a pandemia também. Então eu falei, eu vou ficar mais recluso, né, nessa situação. Só que aí eu recebi um convite para trabalhar da LuxColor, que é uma indústria química de tinta, como gerente nacional também. A oportunidade era boa, não conhecia o segmento de tinta, resolvi me aventurar mais uma vez. Eu gosto de desafio, né? Na Eternit, cada vez que tinha necessidade de abrir fronteiras, eu que era chamado para isso. E lá eles queriam expandir também mais a nível nacional, alguma atuação maior, principalmente na questão do Centro-Oeste, que a LuxColor era muito forte no Sudeste e no Sul, mas Nordeste, Centro-Oeste, nem tanto. E aí eu fui para lá, fiz um trabalho de 2 anos lá, foi um trabalho bacana, aprendi um pouco sobre o segmento de tinta. E aí, estava no auge da pandemia ainda, né? Porque quando eu fui lá, estava no início da pandemia, eu resolvi de novo me recolher. Eu tinha uma casa num condomínio em Itatiba, era uma casa muito boa, muita tranquilidade. Fui para lá para esperar acalmar um pouco essa questão da pandemia. Eu estava um pouco preocupado, eu tinha filho pequeno, eu tenho filho com 9 anos de idade, né? Então naquela época... a pandemia deu uma... A minha sogra tem 90 anos e morava comigo, então eu estava um pouco preocupado com essas questões de todas. Pandemia, né? Mas aí não durou muito tempo o meu sossego, né? Porque eu estava lá tentando mexer com as minhas construções. E aí surgiu uma oportunidade. Um headhunter me procurou para fazer um trabalho na Ecobit. Aí sim eu fui para a Ecobit. Em abril agora eu já faço 4 anos de gestão na Ecobit. Tá. Então agora entramos na onde você está hoje, né? Como diretor. Mas você já entrou como diretor lá na Ecobit, né? Sim, na Ecobit eu já entrei como diretor comercial e marketing. A grande missão na Ecobit era fazer a empresa crescer e ter abrangência nacional. Certo. A Ecobit, quando eu entrei, era uma empresa forte São Paulo e Sul, principalmente. E aí, nesses 4 anos, nós trabalhamos para ter representatividade em todos os estados. Então, hoje você tem Ecobit no Nordeste, você tem no Centro-Oeste, então assim, Goiânia, Distrito Federal, Mato Grosso, praticamente todas as cidades do Nordeste, fortalecemos o Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo interior. Só para você ter uma ideia, falando de Ecobit, né, nesses quase 4 anos de trabalho, nós conseguimos um crescimento próximo a 300% em volume. Em 4 anos? Em 4 anos. E só para o pessoal entender um pouco mais, a Ecobit hoje ela é uma empresa segmentada, né? Ela tem um segmento dentro da impermeabilização, né? Que eu entendo é isso. Sim. Vou explicar um pouquinho. Olha, a Ecobit é uma empresa italiana da cidade de Chieti. É uma empresa que tem mais de 100 anos de história. É uma empresa familiar, sempre na mesma família. Já está indo para a 4ª geração da família.
E a Ecobit é especializada em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o forte da companhia. Lá na Europa dizem que a Ecobit é a Ferrari da impermeabilização. Nós não somos os maiores, mas somos os melhores em que fazemos. A Ecobit ela foi a precursora da impermeabilização base d'água, hoje praticamente no mundo inteiro. Então nós temos um carro-chefe que se chama Ecoper, que é um produto que se você for em qualquer país da Europa, na verdade nós estamos em 5 continentes hoje, e a embalagem de Ecoper é a mesma nos 5 continentes, mantendo inclusive o mesmo padrão de qualidade. É um produto que segue padrões europeus e normas europeias e também normas brasileiras. Então o Ecoper, que é esse produto principal, ela é uma membrana acrílica de alto desempenho que é resistente à estagnação de água. Essa é a principal característica. Só que este produto ele foi pesquisado, idealizado, formulado há mais de 40 anos atrás. E há 40 anos no mercado, nós ainda não temos similar. Então, o Ecoper, que é o carro-chefe, que tem o multiuso, o HP, né? Enfim. Exatamente, uma família de produtos. Já faz 40 anos que foi desenvolvido esse 40 material. anos que foi desenvolvido. Então, lá atrás, quando a Ecobit começou, como todas as empresas de impermeabilização, ela trabalhava com produtos base betume, primers, etc. Tudo base a Ecobit acho que chegou a fabricar manta ou não? Asfáltica? Nunca foi a linha dela? Não, manta asfáltica nunca foi. Mas é a linha de primer e assim por diante, tá? Mas então lá nesse período há 40 anos, pesquisando, desenvolveram. Hoje na Europa nós temos mais de 1.200 SKUs no nosso portfólio. Hoje vocês atendem, além do Brasil, toda a Europa? Hoje a Ecobit está em 5 continentes, ou com venda direta ou através de parcerias. Algumas parcerias inclusive de private label. Hoje nós já estamos em Dubai, já estamos nos Estados Unidos, praticamente toda a Europa. Aqui no Brasil, estamos no Chile, estamos no Uruguai. Então hoje já estamos em 5 continentes, mais de 20 países hoje a Ecobit está. Eu conheci a Ecobit há algum tempo, né? E eu lembro que ela não era fábrica, né? Era tudo importado da Itália. Sim. Eu lembro que na época era ainda no comecinho, quando veio para cá, a gente começou a trabalhar com ela. Lembro que tinha vezes que dava aquele afogo, né? Porque tinha que vir, o container não chegava, tinha que esperar chegar. Hoje, pelo que eu vi, vocês já estão com fábrica, né? Ou vocês fabricam aqui tudo no Brasil, é isso? Deixa eu te contar um pouco dessa história, né? A Ecobit já está no Brasil há 25 anos. Só que no início, tem um italiano que se chamava Franco, ele veio para o Brasil, ele já conhecia o produto, ele viu aqui grandes oportunidades e começou a importar. Então ele era um cliente da Ecobit, da mesma forma como ela tem em vários países. Então ele importava o produto, chegava via container, tinha o transporte marítimo, aquela questão toda, despacho aduaneiro, etc. E isso era um pouco moroso. E ele trabalhou durante um bom tempo aqui, fez ótimas obras aqui, aí chegou um tempo que ele quis voltar para a Itália. Quando ele quis voltar para a Itália, aí sim o dono da Ecobit, ele viu esta oportunidade, o mercado aqui já estava andando, e aí sim a Ecobit se instalou no Brasil, aproximadamente 15 anos que nós estamos aqui como Ecobit no Brasil. Aí nós viemos para cá, ainda iniciamos o processo como importação, mas aí logo fizemos uma indústria, então ela tem indústria própria, que fica na cidade de Mogi Mirim. Todos os nossos equipamentos, inclusive, foram importados lá da Itália, tudo tecnologia de ponta, e aí começamos o trabalho. A fábrica inaugurou um pouco antes da pandemia. Então, praticamente um ano antes da pandemia foi a inauguração, aí veio a pandemia, as coisas caminharam de lado, e aí foi onde eu entrei, né? Então, uns 8 anos aproximadamente é que a fábrica está lá. E hoje tem mais uma novidade que é interessante, né? Hoje nós estamos com uma sede administrativa própria também. Nós compramos um conjunto de sala no Edifício Itália, até porque o Edifício Itália para nós é um marco, né? O círculo italiano e tudo mais. Então, eles fazem questão de estar ali também, porque está no centro, né? Muito bem situado, do lado do metrô, né? Escritório de vocês ficam todo lá hoje. Exato. Então, hoje nós temos 300 metros de escritório, é um escritório próprio. Nós inauguramos e mudamos em dezembro do ano passado. Então, é super novo, te convido para ir lá, né? Ter a oportunidade de visitar. E esse escritório está aberto a todos os arquitetos, engenheiros, profissionais da área, quiserem conhecer a Ecobit, tanto a fábrica da Ecobit quanto o escritório está à disposição. Só entrar em contato conosco. Nós marcamos um horário e recebemos com todo prazer vocês lá. Então, hoje temos fábrica própria, temos escritório próprio e 99% do que eu vendo eu já fabrico aqui. Isso que eu ia te perguntar. Então, hoje vocês estão fabricando, porque eu sei que a Ecobit tem uma linha, apesar de vir da linha de membranas, né? Vamos dizer. Sim. Tanto sempre poliuretano, acrílica de membrana acrílica, enfim. Sim. São tudo membranas, né? Todos os materiais moldados em loco. Vocês não têm pré-fabricado, né? Não. E pensando nisso, qual que hoje é a grande dificuldade quando a gente fala em membrana acrílica
ou manta líquida, né? Qual que é o certo, Antônio? Conta pra gente aí. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala em manta líquida, o mercado adotou o nome manta líquida, mas o nome já está errado, né? Porque ou é manta ou é líquido, né? Não tem manta líquida, né? Então, assim, nós trabalhamos, nossa especialidade, então, são produtos líquidos, moldados em loco, sem emenda, pronto para uso, fácil aplicação e, principalmente, a característica de resistência à estagnação de água. Isso é importante. Aqui no Brasil, nós seguimos a norma 13321. A própria norma 13321, ela rege que para você utilizar uma membrana acrílica, que na verdade esse é o nome, né? Não seria manta líquida, você precisa ter um caimento de 2%. Com os produtos da Ecobit, com a linha Ecoper principalmente, você pode usar com ou sem caimento. Nós sabemos que pelas normas de construção, nenhuma laje pode ter água empoçada, né? Tem que ter caimento, deveria ter. Mas infelizmente não é a realidade brasileira. É muito comum hoje você sobe um edifício, sobe numa laje e vê que a laje tem vários pontos com água empoçada. A manta líquida não resiste à água empoçada, ela acaba remocionando. E a membrana acrílica de alto desempenho, que é o Ecoper, que nós temos 5 produtos na família, ele resiste. Então você pode utilizar ele com água parada ou não. Mas falando um pouquinho então da manta líquida, né, que o mercado tem, a grande questão do mercado hoje, ao meu ver, é a questão da qualidade. A Ecobit, nós só temos produtos de alto desempenho. Todos os nossos produtos são de alto desempenho. Todos os nossos produtos, ela não só atende os requisitos da norma, como estão muito acima dos requisitos da norma. Só gostaria de dar alguns exemplos aí, quero falar um pouco de mercado. Quando você fala de uma manta líquida, na norma fala que uma manta líquida ela tem que ter 100% de elasticidade. Nossos produtos têm 300% de elasticidade, 400% de elasticidade. Até pouco tempo, a norma foi revista recentemente, né? Mas tinha um teste de envelhecimento de 2 horas, agora passou para 1000 horas. Os nossos produtos, desde sempre, eles são testados a 2000 horas de teste de envelhecimento. O MPA, a norma fala que tem que ter 0,5 de MPA. Nossos produtos, o que tem menos, tem 2% de MPA. Nosso Ecoper multiuso tem 2% de MPA. Se você estrutura ele com uma tela, você vai para 5 MPA. E se você usar o Ecoper HP, que ele já vem com fibra de reforço, basta que você aplique em demãos cruzadas, você já vai para um MPA de 3,5. E assim são todos os nossos produtos. Se você fazer um comparativo de norma e um comparativo de desempenho com os nossos produtos, tudo está muito acima da média. Mas assim, eu sei que, falando em manta líquida, né, que é uma coisa que a gente já... Até trouxe o Zé do IB. Certo, Zé Miguel. Zé Miguel, ele mesmo. E, cara, a gente fala de uma coisa, eu conheço a linha Ecobit, é um material realmente diferenciado, mas ainda existem outras empresas que seguem norma, né? Sim, quando se fala. Sim. E eu acho que esse mercado que vocês têm, porque a maioria das concorrentes de vocês aí vem de outras linhas, né? Como manta asfáltica e tudo mais. Mas eu acho que a linha da membrana acrílica ou manta líquida, né? É um mercado que sofre um pouco. Sim. Eu vejo muitos comerciais, muita coisa do pessoal mostrando, né? O famoso CDB, né? Sim. Que falam. Porque é o seguinte, cara, pra mim essa ilusão de que puxa, não rompe, quando ela adere não é assim que funciona e não é desse formato, né? Você acha que a concorrência com vocês hoje no mercado é difícil? Robertinho, pensando nessas membranas, né? Que os caras jogam o preço lá embaixo. Olha, o DNA da Ecobit é técnico. Tanto é que você não encontra meu produto no varejo. Raro. Tem alguns varejos que tem, mas são aqueles varejos que têm um DNA mais técnico, né? Certo. O meu produto é o produto para quem busca alto desempenho. Uma performance diferenciada. Esse é meu produto. Recentemente, eu fiz alguns testes e eu vou voltar um pouco antes disso. Quando eu entrei no meio da impermeabilização, eu sou jovem nesse meio, né? Sim. Praticamente 4 anos. Me chamou a atenção a questão do consumo. Porque a Ecobit, as membranas acrílicas de alto desempenho, a gente sempre indica um consumo de 2 kg por metro quadrado. Esse é o mínimo. Por que a gente indica um consumo de 2 kg por metro quadrado? Porque quando você fala em impermeabilização, você não tem 99%. Ou você tem 100%, ou esse 1% que pode falhar. Vai te dar problema, pode falhar. Exatamente isso. Então, assim, para você ter, primeiro assim, 2 quilos por metro quadrado, no caso do meu produto, que deixa 71% de resíduo sólido, nós estamos falando da linha Ecoper, você tem uma membrana com 1 milímetro de espessura. A norma fala que para você ter um sistema de impermeabilização, você precisa ter 1 milímetro de espessura. Se você não tiver 1 milímetro de espessura, você tem uma pintura impermeabilizante, não um sistema de impermeabilização. Quando a gente fala de impermeabilização,
é muito importante que se tenha espessura. Hoje, quando um projetista, né, vai realizar um projeto, de acordo com a vida útil, que é a VUP, né, que é a vida útil de projeto que ele determina, porque ele é o responsável, né, ele que vai dar a garantia da obra, ele determina a questão da espessura. Então, normalmente, os projetos, ele determina 1,5 mm, 2 milímetros de espessura. É difícil um projetista que vai colocar meio milímetro de espessura. Só que já vi 300 gramas por metro quadrado. Pois é. Aí depende da vida útil, né? Quer que dura 6 meses, pode ser isso, né? Mas, Robertinho, o que me chamou a atenção é que eu analisei algumas embalagens de alguns concorrentes no mercado e eu vi que o consumo indicado por esses concorrentes era de 1,2 quilos por metro quadrado, 1,5 quilos por metro quadrado. Eu praticamente não vi ninguém indicando 2 quilos por metro quadrado. Só a Ecobit indica 2 quilos por metro quadrado. Então, assim, o que é fundamental? É ter espessura. Quanto maior a espessura, maior é a vida útil que você vai ter. Esse é um detalhe. E para você ter espessura, você precisa ter o quê? Resíduo seco. O produto ele é base d'água. Quando você aplica o produto, a água evapora, a água vai embora. Sim. E o que fica de produto? Isso forma espessura. Nós estamos falando que o Ecoper deixa 71% de resíduo seco. E alguns testes que nós realizamos, algumas membranas que olhamos no mercado, o resíduo ficava entre 30% a 45%. E aí eu sempre me perguntei isso, né? O fabricante diz que segue a norma 13321. Mas tudo que você manda para teste tem que ter 1 milímetro de espessura. E se você tem um produto que deixa um resíduo seco de 40% a 45% e você usa 1,2 kg por metro quadrado, que espessura que isso vai te dar? Nós estamos dizendo que 60% é água que vai evaporar, 40% é que vai ficar de produto. Você está falando que vai dar um 0,8, 0,7? Vai dar muito menos que isso, vai dar um 0,3, 0,4. Você acha que chega a isso? Com certeza. Então hoje é assim, nós estamos falando do Ecoper, que eu indico mínimo 2 quilos por metro quadrado, e isso forma, deixando 71% de resíduo seco, vai formar uma membrana de 1 milímetro. Então se você indica 1,2 e você tem menos de 50% de resíduo, como que você vai ter espessura? Você não tem espessura. E aí é o que você comentou, né? Da travabilidade da laje, etc. Porque uma coisa é você pegar o produto na mão e falar, olha como ele é elástico, né? Outra coisa é você aplicar, ele ter uma aderência total no substrato, ele conseguir acompanhar todas essas movimentações, né? Além da questão da inclinação. Eu não conheço nenhuma membrana acrílica, membrana de base acrílica, base aquosa, que resiste à estagnação de água, além da nossa. Você tem outros tipos de membrana. Aí você tem de poliuretano, você tem híbrido, você tem outros produtos. Sim. Mas membrana 100% de base acrílica, base água, eu não conheço. Inclusive, Robertinho, esse tema é muito interessante, porque hoje em dia, às vezes, eu visito algumas construtoras e alguns projetistas, e quando nós estamos conversando, e o pessoal me pergunta, mas qual a base do seu produto? O meu produto é de base acrílica. Então vai dar problema, a base acrílica vai dar problema. Mas por quê? Porque eu usei uma manta líquida lá atrás e me deu problema. Então, de certa forma, você fala que um produto de base acrílica, você tem uma certa resistência hoje. Agora, quando o profissional ele opta em pegar uma amostra do meu produto e fazer um teste do meu produto, o que eu escuto esse produto é outra coisa. É outro produto. Eu conheço, é outra entrega. Antônio, é um produto assim, espetacular, muito bom. Já usei, né? Usa anos como aplicador. Mas, cara, e tem um detalhe antes, né? Eu já vi também gente criticando e reclamando, né? Como existe no mercado. E um detalhe muito importante nisso tudo é que a gente hoje não tem projeto, coloca a mão de obra desqualificada, um substrato péssimo e não tem um produto milagroso, né? É verdade, é verdade. Isso que você está falando é bem interessante, porque nas minhas visitas aí pelo Brasil, né? Estamos conversando e o pessoal pergunta assim, qual a garantia da indústria? A garantia da indústria, até o momento que o material sai da porta da indústria. Passou daí, não tem mais garantia. Né? Por quê? O que garante a qualidade? Eu não vou falar nem do produto, né? Mas é da obra, a qualidade final. Né? O que garante isso? Muitos dizem que é um tripé. Eu acho que são 4 pés. Mas o tripé do mercado é, primeiro, substrato. Se você não tiver um substrato coeso e bem tratado, você vai ter problema. 99,9% das reclamações que chegam até mim é problema de substrato. O substrato não foi tratado de uma forma adequada. Então, primeiro é substrato. Segundo, é mão de obra qualificada. É muito comum, às vezes, o telefone toca, a minha assistência técnica, né, recebe, aí alguém fala, apliquei a membrana deu problema. Tá, mas quem aplicou a membrana? Foi meu pedreiro. O seu pedreiro já fez alguma impermeabilização? Nunca, foi a primeira vez. Ele limpou o substrato, ele tirou a poeira antes de aplicar? Não precisa. Ele fez a imprimação do produto? Precisa.
E aí tem uma ficha técnica que ela é muito completa, ela está no site, ela está disponível com todas as recomendações nesse sentido. Então, você falou muito bem, né? Você precisa ter um substrato, né, coeso e bem tratado. Precisa ter uma mão de obra especializada. E depois você precisa ter um produto de alta performance. E eu vou um pouco além. Eu acho que esse tripé é fundamental. Para mim, toda obra precisa ter um projetista. Para mim, esse é o ideal, que é um profissional especializado, que conhece os mais diversos tipos de impermeabilização e sabe o que seria adequado para cada tipo de obra. Então, se você tiver uma obra que tem um projetista de impermeabilização, tem uma mão de obra qualificada, então essa mão de obra qualificada vai saber tratar esse substrato e entender como está esse substrato. E fazendo o tratamento adequado e seguindo as orientações de aplicação de acordo com a ficha técnica, você não vai ter um problema de impermeabilização. Então é fundamental essa questão. E é uma coisa que se perde, né? Hoje em dia é difícil você achar projeto, né? O cara normalmente quer comprar o material e ele mesmo aplica. Aí você tem problema de substrato, problema de umidade em substrato, né? Principalmente se você for para uma linha de poliuretano, você sabe que você sofre se o substrato estiver úmido. É verdade. Tem temperatura para ser aplicada. E ninguém dá atenção a isso, né? O cara pega lá e acha que aplica. É verdade. E aí começa aquela guerra de mercado, né? Sim. Quanto mais barato... Esse é o problema, né? Esse é um negócio que né, a conta nunca vai fechar. É verdade. O mais barato não vai te dar o que tem que dar. É verdade, então acho que pela qualidade, eu não estou nem falando do mais barato, mas sim pelo preço, sem tentar encaixar o preço com a qualidade, né, Antônio? É verdade. Às vezes o preço não é o que vai definir ali a qualidade da obra. Você sabe que, falando ainda sobre esse tema, hoje, entre 25% a 30% das obras somente tem projetista. Nós estamos dizendo que 70% do mercado não trabalha com projetista. As construtoras médias, as pequenas, né? Mesmo o público em geral, as indústrias, é muito difícil. O que eu considero que é extremamente importante, inclusive na minha vida profissional, eu sempre primei por isso, é formação de mão de obra. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos um programa que hoje qualquer aplicador que queira, ele vai até a nossa fábrica e nós damos treinamento de todos os nossos produtos da forma correta de aplicação. É um dia, chega lá 8 da manhã, passa o dia, almoça com a gente, passa o final de tarde. E aí nós damos toda a orientação básica dos cuidados que precisa ter na hora da aplicação de uma membrana de alta qualidade. Então, acho que o próprio segmento, as instituições como o IB, tem que trabalhar bem essa questão. Nós precisamos formar mão de obra. Infelizmente, nós temos pouca mão de obra qualificada, isso em todos os setores da área da construção civil. E isso é um gargalo que eu acho que nós enfrentamos já há algum tempo. E aí é interessante, né, as indústrias entenderem, trabalharem programas para a formação de mão de obra. Sei que você já falou de alguns problemas, Antônio, mas você tem alguma dor específica que você sente dos clientes que trabalham com manta líquida? Vamos colocar o nome popular, mais uma membrana. Você já pegou algumas dores de cliente que eles falam, cara, não quero mais membrana, né? Eu sei que você comentou de um caso, mas tem aquele específico que você vê que é recorrente esse tipo de problema? Então, tem duas situações interessantes. Primeiro é o seguinte, olha, a Ecobit está há 25 anos no Brasil. Se você entrar no Reclame Aqui, a Ecobit não tem nenhuma reclamação no Reclame Aqui. Por quê? Porque nós, primeiro que nós trabalhamos, como eu disse, com produtos de alto desempenho e sempre orientamos para seguir a nossa ficha técnica com consumo mínimo lá de 2 kg por metro quadrado. É muito comum, às vezes, a gente esbarra em algum projeto maior, né? Onde o profissional traz para nós a seguinte demanda. Fala, Antônio, o produto é muito bom, o produto tem uma alta resistência. Para que usar 2 kg por metro quadrado? Eu não posso usar 1,5 kg por metro quadrado, como a indústria ABC indica para usar? Então, o que nós fazemos sempre é uma recomendação. Quem tem que definir a espessura é o projetista. Mas a nossa recomendação é que siga a ficha técnica para não ter um problema futuro. Mas eu não encontro esse tipo de questão no mercado. E, infelizmente, o que isso deixou para a questão das membranas, porque as membranas elas estão em crescimento e vão cada vez mais. Sim, hoje em dia... Eu perguntei da dor justamente por isso, porque hoje você vê diversas empresas, Instagram chove comercial de membrana líquida, né? Resolve o seu problema, isso aí. Manta líquida... Olha só, Robertinho, tem duas coisas interessantes, né? Nós sabemos que as mantas asfálticas hoje é a maior parte do mercado, né? Um produto muito antigo, vem de longo tempo, né? Tem vários fabricantes e excelentes empresas aí produzindo no mercado. Entendemos isso, né? Mas eu estava conversando com um aplicador hoje aqui de São Paulo e ele só trabalhava com manta asfáltica. E ele começou a mudar
E hoje 90% do que ele trabalha são membranas acrílicas e ele trabalha praticamente com toda a minha linha de produto. Eu conversando com ele, eu quis saber da história dele. Eu gosto muito de, quando eu viajo, entender a história de quem eu estou conversando, né? Eu perguntei, falei, me conta um pouco da sua história. Ele falou, quando eu comecei lá atrás, eu trabalhava com mata asfáltica, isso, aquilo. Aí eu perguntei o que você me perguntou agora. Eu falei, qual que é a tua dor, né? Desse negócio. Ele falou, olha, a minha dor é o seguinte, a nossa mão de obra, infelizmente, é muito volátil. Entra o funcionário hoje, daqui a 6 meses ele recebe uma proposta melhor e ele sai do mercado. Então é muito difícil essa retenção deste tipo de mão de obra. Nós não conseguimos a retenção necessária. Ele tem mais de 150 aplicadores fazendo parte lá da empresa dele, né? E o que ele comentou é o seguinte, quando eu contrato alguém, para o profissional realmente ficar especializado e ficar bom em manta asfáltica, vai de 8 meses a 1 ano. Antes disso, não tem. Porque são vários detalhes, né? Você tem o betume quente, você tem o maçarico, você tem o fogo, você tem as emendas, Então ele explicou todo o contexto do que ele tinha lá na mão. Ele falou, quando eu comecei a trabalhar com as membranas da Ecobit, eu com 1 mês eu consigo treinar um operário. Então meu operário entra, 2 obras que ele executa, é muito simples, ele já aprendeu a executar. Aí ele fica 6 meses na minha companhia, pede para sair, eu preciso contratar outro, é rápido essa reposição e esse treinamento desta mão de obra. Então, por essa razão, ele foi deixando de lado. E também o retrabalho de fazer uma obra, e dali a algum tempo ele acaba sendo chamado, tem que ir lá, tem que corrigir, porque ele dá garantia do trabalho dele, né? Sim. Então, ele perdia muito tempo com essa questão. Então, hoje tem 2 questões. Primeiro, ele praticamente não volta mais nas obras que ele executa. E segundo, esse turnover da mão de obra dele, ele conseguiu resolver porque ele tem um produto que a instalação, a aplicação, é muito fácil a aplicação. E inclusive, quando você fala de membrana de alto desempenho, ela permite reparos pontuais. A membrana, ela adere 100% no substrato. Então, se por acaso você fez uma impermeabilização com membrana, caiu alguma ferramenta pontiaguda, fez um furo na membrana e você percebe que embaixo você tem uma gota d'água. É só você tirar a medida correta, subir lá na cobertura, que você vai chegar exatamente onde tem o ponto de infiltração. Sim, essa é a grande vantagem, né? É uma grande vantagem. Você recorta e você refaz o trabalho. Ou seja, manutenção... Não percola, né? Membrana não percola. Consegue... É isso mesmo. Resolver esse detalhe, né? E aí você tem uma manutenção. Quando você falou da dor, a principal dor hoje é quando você chega numa construtora que a vida inteira trabalhou com uma manta asfáltica e que tem os seus problemas, igual o mesmo do aplicador, e que ele tem uma certa resistência de utilizar uma membrana, porque algum dia lá atrás ele usou uma manta líquida e teve problema com a manta líquida. Então, assim, membrana de alto desempenho, quando a gente fala de Cooper, membrana de alto desempenho, não tem nada a ver com manta líquida. Não é manta líquida. Às vezes que eu chego no mercado, manta não é manta líquida. A manta líquida, você precisa ter um caimento por norma de 2%. Se você não tiver um caimento, você vai ter problema. Eu também tenho manta líquida. Nós temos um produto, que é até mais voltado para o varejo, que chama-se Único Super Manta Líquida, que mesmo a minha manta líquida, ela deixa um resíduo seco de 65%. Ela é superior a tudo que você encontra aí no mercado, porque também é uma manta líquida de alto desempenho, por isso é uma super manta líquida. Mas a linha Ecoper, que é o nosso carro-chefe, é que na verdade é de alto desempenho. Você quer um produto de alto desempenho que não vai ter problema, aí seria Ecoper. E nessa linha Ecoper nós temos soluções para impermeabilização de qualquer tipo de edificação. Eu tenho Ecoper multiuso, que como o nome diz, várias áreas, coberturas, telhados, etc. Ecoper HP, que já vem com fibras de reforço, para ambientes menores, com assentamento de cerâmica, você não precisa usar teleestruturante, você só usa nos pontos críticos, né, ralo e cantos. E Ecoper Pot para reservatório de água potável, inclusive tem certificação do Adolfo Lutz, do Falcon Bauer. Nós temos o anti-raiz, que é um produto que está sendo muito utilizado, ele vem com aditivo que repele a raiz das plantas, então é interessante. E o Ecoper Star, que hoje em dia, com as altas temperaturas que nós estamos tendo, reduz muito a questão da temperatura, potencializa o sistema fotovoltaico. Então, dentro desta linha Ecoper, com esses 5 produtos, você consegue solução de 100% de impermeabilização para qualquer tipo de obra. Entendi. Antônio, pensando no futuro, vai seguir carreira na Ecobit, vai continuar nos planos? Olha, qual que é a ideia dela? Então, como eu te falei, eu 34 anos eu trabalhei sempre na área da construção civil, mas a minha especialidade era varejo. Quando eu fui para a Tegola, o nosso mercado era B2C, era venda direto para consumidor. Nós tínhamos mais de 300 representantes no Brasil inteiro fazendo esse tipo de operação. Então, a Eternit atendia construtora, engenharia e principalmente materiais de construção. A Tegola nós atendíamos consumidor final. E a Ecobit está sendo muito interessante. Primeiro que eu me apaixonei pelo mercado da impermeabilização, então eu pretendo continuar nessa jornada.
E nós temos muito trabalho ainda para fazer na Ecobit. A Ecobit aqui no Brasil ainda é uma empresa de pequeno porte, mas já com fábrica própria, já com escritório. E nós temos muito ainda para crescer dentro desse mercado. Hoje estruturamos um pouco melhor todas as regiões do Brasil. Hoje eu já tenho representante atuando em todas as regiões. Isso já está dando um bom retorno. Mas a nossa ideia é continuar forte em pesquisa e desenvolvimento e trazendo os produtos que nós temos lá para cá. Eu vou te dar quando eu falo lá, os produtos da Itália trazendo para o Brasil. Vou te dar um exemplo. Hoje nós temos um produto que se chama linha Keep Dry. Essa linha Keep Dry é um produto base TPO, que ele tem um alongamento de 400% e ele tem um CBA de 10,2 milímetros. Um comparativo, por exemplo, com poliuretano, eu não conheço nenhum poliuretano que tenha um CBA acima de 3%. Talvez eu não conheça todos, né? Pode ser que exista no mercado. Mas quando você fala num CBA de 10,2 milímetros, é muita resistência. Esse produto na Itália ele foi criado para as baixas temperaturas. Então ele é um produto que ele pode ser aplicado até 40 graus negativos. E eu trouxe esse produto aqui para o Brasil, eu já estou vendendo esse produto aqui. E uma região que ele está indo muito bem é o sul, a região serrana ali entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a umidade é constante, E qual é a base desse produto? Além dele ser base TPO, ele é base solvente. Então, quando você aplica esse produto, você acabou de aplicar, 15 minutos choveu, não vai estragar o seu trabalho. Mas o substrato tem que estar totalmente seco, né? O substrato tem que estar seco. Solvente e tudo mais. Ele até permite uma umidade residual ali em torno de 4%, porque aí você tem todo um sistema. Eu tenho, por exemplo, um promotor de aderência, que é o Ecopark Promotor, que quando você tem uma umidade residual, o Ecopark Promotor ajuda a isolar e você pode aplicar, mas é só umidade residual. Todos os nossos produtos não resistem à umidade negativa, o substrato precisa estar 100% seco. A grande questão nessas regiões que eu te falei, além da questão da umidade, que é uma umidade residual, chove muito. Sim, você não tem esse período, né? Exatamente. Você olha, o tempo está maravilhoso, a previsão de chuva é daqui a 2 horas. O que eu faço? Com o Keep você consegue aplicar o produto e se chover dali a meia hora, você não tem problema. O Ecoper você precisa de um tempo maior, você precisa cobrir a área. Então, assim, nós temos muitos produtos com alta tecnologia, são 1.200 SKUs, que nós vamos começar a trazer estes produtos para o Brasil. O Keep é um exemplo disso que nós trouxemos para cá. Agora, em março, eu vou estar na Itália novamente, vou estar na nossa indústria. E o objetivo lá é justamente mergulhar no universo dos produtos que nós temos lá, para ver o que pode ser tropicalizado e trazer para cá. Então, tem muita novidade ainda da Ecobit para chegar. Mas sempre produtos de alto desempenho. Sempre, 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 sempre. A Ecobit não vai seguir a maioria das empresas de mercado que, para ter um custo baixo, sacrificam a qualidade do produto. Quem trabalha com o Ecobit tem a garantia de que vai ter um produto de alto desempenho. Vai ter um produto de melhor qualidade. Vai ser o melhor preço do mercado? Não tem como. Não tem como você ter a melhor tecnologia, o melhor produto no menor custo. Não. Mas é um custo adequado. É um custo que, pelo que oferece, é justo. Então, vem novidades por aí. Então a ideia da Ecobit hoje, para o futuro, é trazer mais materiais de fora. Sim. Isso é importar, talvez trazer 90% da linha Ecobit É bem provável, é bem provável. O que nós fazemos nessa hora é entender o que nós temos lá, entender o clima lá, entender o nosso clima. E aí alguns produtos precisam ser tropicalizados. Tem algumas matérias-primas que tem lá, mas não tem aqui. Então, nós precisamos ver alternativas para esse sentido, mas que mantenham a mesma performance sempre. Quando a gente pensa em algum produto aqui, por exemplo, o Ecoper Pot só tem no Brasil, não tem lá, já foi desenvolvido aqui. Por quê? Porque não tem falta de água lá na Itália e nem na Europa. Então você não tem essas caixas d'água imensas como você tem no Brasil, 100 mil litros, 200 mil litros. Então não tem. Hiperfachada. Hiperfachada é um produto fantástico. Hiperfachada é um impermeabilizante de parede, que ele é primer, ele é impermeabilizante e ele dá o acabamento de pintura. Tem várias cores, né? Então, a Ecobit, pelo que eu sei até este momento, é a única empresa que tem o impermeabilizante de parede que oferece cores prontas para o mercado. Porque a maioria dos impermeabilizantes de mercado de parede você pode pigmentar. Só que nós utilizamos um pigmento especial, um pigmento em pó, é um pigmento importado. Não é isso que fabrica no Brasil, que mantém a cor do produto por muito mais tempo. Inclusive, nas minhas conversas por aí, é comum, né? O pessoal fala, mas nossa, o hiperfachada é uma tinta. Não é uma tinta. O hiperfachada é um impermeabilizante, mas ele funciona como primer, como impermeabilizante e dá o acabamento de pintura. Ou seja, você não precisa usar tinta quando você impermeabiliza uma parede. Então, ele é um impermeabilizante para proteger a parede contra a batida de chuva. A principal característica desse produto é que quando você pensa num produto profissional, imagina um prédio de 35 andares.
O que sai mais caro? É o produto ou é o profissional que desce na cadeirinha para fazer a pintura dele? O que você acha? É o profissional. E assim, cada vez que o cidadão sobe naquela cadeirinha e desce, eu não sei o nome técnico, você sabe? Acho que é fachadeiro que ele chama, né? Eu já ouvi falar fachadeiro também, não sei se é isso. Mas cada vez que ele desce na cadeirinha tem um preço. Com o hiperfachada da Ecobit, apenas 2 demãos você resolve completamente. A primeira aplicação, você dilui o produto entre 5% e 10%, ele já funciona como primer. E a segunda demão, você pode aplicar ele puro ou diluído em 5% e 10%, e está pronto o seu trabalho. Então, assim, tratar a superfície, tratar o substrato, qualquer produto que você tenha tem que ser tratado. Tratar as trincas, testes de percussão e etc. Isso pronto, quando você vai entrar com o produto, apenas 2 demãos. Ou seja, o profissional, ele desce 2 vezes na cadeirinha e está acabado. E aí nós temos algo que é bem interessante. A Brooksfield, há mais ou menos 10, 12 anos atrás, fez um empreendimento em Campinas. São 168 torres. Eu não tenho certeza do metro quadrado lá, são 170 mil metros quadrados, que há 10 anos atrás eles fizeram lá a obra e estavam com muito problema de filtração. E eles precisavam resolver porque tinham financiamento lá pela Caixa, estava complicado. Aí foram buscar alternativas no mercado e chegaram no hiperfachada e usaram hiperfachada. Tem 10 anos que usaram hiperfachada. 10 anos. Se você falar, está perfeito. Cada 2 anos o pessoal lava, e não precisa fazer nada. Tem que ter só uma manutenção adequada como pede a norma, né? Manutenção é fundamental. Todos os produtos precisam ter manutenção. Como quando fala de Cooper, a vida útil pode ser 8, 10 ou 12 anos, depende muito do projeto, né? Evidentemente da questão da espessura e é tudo que nós já falamos aqui. Mas é fundamental a manutenção. Então, assim, você precisa praticamente todo ano, a cada 2 anos, fazer uma limpeza, né? Sim. Porque você não pode permitir que a poeira vá se acumulando, o passarinho vai lá, defeca, aquilo cria uma raiz, cria uma planta. Então, manutenção em qualquer sistema é fundamental. Teve um condomínio que eu peguei até para fazer uma avaliação, Antônio. Foi bem interessante. Eles passaram, acho que foi uma manta líquida, funcionou durante 5 anos. Eles nunca lavaram, nunca reaplicaram a demão. O que acontece? Sempre espera vazar. Então, assim, o produto, ele, às vezes é até um produto ok, talvez não era o melhor, o top de linha, durou 5, era para ter durado 10, se fosse o material. Mas essa manutenção, ela é necessária. É fundamental. Somente para materiais expostos, né? Você sabe o que eu costumo dizer para o mercado? É o seguinte, você pode trabalhar no amor ou na dor, né? O que todo mundo fala, né? Trazendo isso para essa questão de manutenção que nós estamos falando, ou você tem uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva. Se você tiver uma manutenção preventiva, vai ser uma manutenção constante, mas você nunca vai ter um desembolso pesado. Sim. Agora, se você deixar para fazer uma manutenção corretiva, aí sim, aí você vai ter uma manutenção muito mais pesada, né? Você sabe uma coisa que eu tenho comentado muito, essa questão de manutenção, muito importante, com todos os aplicadores dos quais nós temos relacionamento, que o que eu vejo com bons olhos é que o aplicador pudesse executar um trabalho e, junto com esse trabalho, vender um programa de manutenção. Hoje em dia você vai comprar um eletrodoméstico, por exemplo, uma comparação, né? Você vai comprar um eletrodoméstico, tem 1 ano de garantia. Aí o pessoal fala, você quer uma garantia estendida? Você paga mais X e você tem 3 anos de garantia. Então pensa na impermeabilização. Se você vai lá e dá impermeabilização e você tem a possibilidade, como aplicador, de fechar um contrato com quem está fazendo o trabalho, o dono, né, da obra, para que ele possa te pagar uma mensalidade ou algo parecido para que você possa, de tempo em tempo, fazer uma manutenção. Mas não seria interessante isso? E seria ideal, né? Porque, assim, quando a gente pega a norma de manutenção, por exemplo, a gente vê lá selantes, né? Se eu não estou equivocado, é anual, própria permeabilização exposta, né? Você tem que ter uma manutenção ali, né? Sim. Anual, lavagem, verificar se tem algum ponto. Sim. Cara, seria ideal. O cara ia gastar muito menos, ia ter uma avaliação anual, não ia esperar estragar nada para dar certo. Que maravilha, hein? Só que, né, o mercado no Brasil é complicado. E uma vez eu até conversei com o pessoal eu não lembro agora qual foi a empresa de permeabilização, que assim, carro você tem manutenções. Então, se você comprar, obviamente, uma Ferrari, é uma manutenção. Se você comprar um Palio, a manutenção, enfim, dependendo do seu carro, tem sua manutenção. Na impermeabilização deveria seguir. Mas assim, todos têm manutenção, né? Todos você tem que pagar aquela manutenção. E o que acontece se você não faz a manutenção de um carro? Dá problema. Você perde a garantia do carro. Se você não faz manutenção, o carro dá qualquer tipo de problema, você pode levar na concessionária, você perdeu a garantia do carro. E por que na impermeabilização é diferente?
Porque hoje, por exemplo, quando você trabalha com uma membrana de alto desempenho, você colocou lá o produto, então 8, 10 anos, você prefere... Acho que você todos observa, os sistemas, né, Antônio? Sim. Entra, né? Que eu... Assim, Lembrando que é puxo a só a praia, pro, né? Assim, lógico. mas pensando no Sim, público, sim, assim, sim. é da modo geral da impermeabilização. O que eu ia né? comentar é o seguinte, quando uma membrana começa a ter um desgaste, basta que você aplique mais uma demão sobre ela. Sim. E você não precisa retirar, não precisa fazer nada. É só Enquanto você limpa e aumenta aplica mais isso uma a vida demão, útil. você dobra. E aí você vai ano a ano. Ao contrário de quando você deixa degradar e você tem que tirar, você tem que chegar na laje primária, você tem que tratar a laje primária. Então é o dobro do custo. Agora você falou bem, né? Não é a questão da membrana. Na verdade, qualquer impermeabilização, manutenção é fundamental. Eu acho que para mim é sempre 2 requisitos, né? Primeiro, seria muito interessante ter o projetista. Segundo, muito importante, ter a manutenção. E aí fica uma sugestão, né? Se os aplicadores tivessem esta possibilidade de propor, olha, eu trabalho para a aplicação do produto é X e tem uma taxa de manutenção que eu te garanto por 10 anos. Já pensou que maravilha? Uma vez por ano você visitar a obra. Se trabalhar com material bom, eu acho que dá pra gente até aumentar, né, Antônio? Vamos pensar nessas membranas premium, né? Que nem o caso da Ecobit. Cara, eu acho que você consegue levar até 20 anos, se tiver projeto, tiver a manutenção adequada, essas reaplicações, né? Consegue. Só que o mercado sempre quer o preço, quer o preço, né? E não faz sentido, porque, cara, eu lembro que eu trabalhei numa obra, isso pra mim foi um absurdo. Na época, a gente tinha orçado, para essa cliente, era um apartamento aqui em Alphaville, né? Era um apartamento que o terraço deveria ter uns 30 metros, sala ali, que se unia 100 metros, 150 metros quadrados. E na época eu orcei o Icoper. E ela falou, cara, é muito caro. Né? Ela falou assim, muito caro. E eu vou falar pra você, em preço na época a gente cobrava, acho que no metro quadrado, R$70. E acho que as argamassa polimérica era em torno de R$30. Falando há anos atrás. Sim, sim. Cara, ela falou muito caro. Eu falei, mas é um material bom e tal. E ela falou, não, esse não, vamos pro mais barato. Aí passa o tempo, a gente foi lá, entregou, fez os testes. Aí voltamos lá pra fazer algumas outras situações. E, cara, o mármore que ela tava colocando era o mármore da Grécia, que custava R$1.100 o metro quadrado. Exatamente. Faz sentido ela reclamar de pagar que seja R$70 no metro quadrado, que seja 80, que seja 100, R$200. Você tá colocando um mármore que é importado, que custa 1.300 o metro quadrado. Não faz sentido isso. Olha, só para você ter uma ideia, se você fizer um bom sistema de impermeabilização numa obra, ele vai te custar quanto lá no início, com projeto, com tudo mais? 3%? Isso, e você coloca um revestimento que custa uma fortuna, você quer economizar no que está embaixo. Já pensou nisso? Você usa um mármore de altíssima qualidade e embaixo dele, né, vai ter problema de desplacamento, vai ter uma série de problemas. Você vai quebrar tudo, e se vazar, enfim, diversas coisas. Ou que pior, você usa um material para durar uma vida útil menor, mas enquanto você está comprando um material que custa, sei lá, 20 vezes mais o valor do impermeabilizante, para durar metade da vida útil, poder durar uma impermeabilização decente, às vezes nem durar essa metade, né? Não faz sentido, né? Robertinho, tem uma coisa que é interessante. Eu estava em Goiás há um tempo atrás, já tem quase um ano isso, e tinha uma obra muito grande lá, um conjunto de prédios que a laje ia ficar exposta, eles queriam impermeabilizar. Então avaliaram vários sistemas e resolveram que iam usar uma membrana. Não necessariamente de alto desempenho, mas uma membrana. Muito bem. Aí o nosso representante, junto com um parceiro lá, que é aplicador, foi lá e fez todo o levantamento necessário e apresentou um preço. E aí meu representante entrou em contato comigo e falou, Mendonça, nosso preço é o dobro do segundo colocado que ficou lá. Eu falei, bem, infelizmente o preço é esse, né? Pela qualidade do produto e tudo, não tinha como fazer nada para ele. Mas eu orientei ele da seguinte forma, eu falei, olha, faz o seguinte, você chama o síndico do prédio, entrega o seu cartão para ele e fala, amigo, guarda com carinho, que daqui a 6 meses você vai me ligar e talvez eu faça o mesmo preço para você poder refazer o teu trabalho. E falei, só isso. Bem, ele comprou uma manta líquida, eu não sei a marca, ele aplicou a manta líquida, deu 3 meses, começou a dar problema. Aí ele ligou porque o nosso representante, na maioria do Brasil, são engenheiros. Não todos, mas a maioria são engenheiros. E esse aí é um engenheiro. Aí ele ligou para ele e falou, você pode dar uma olhada? Ele, posso. Ele foi lá, olhou e falou, amigo, água parada aqui, água parada ali, reemulsionou, calor de 40 graus aqui, né? Cozinhou, né? Essa manta líquida. Então, um termo, né? Mais chulo. E falou, tem o que fazer, né? Só que agora, para ele reaplicar outro produto, tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo, amigo. Então tem que meter uma lixadeira, tem que arrancar tudo o sistema dele, tem que regularizar para aplicar outro. Resumo, nós vendemos para obra. E aí custou o dobro.
mais do que o dobro, porque o síndico fala, porque eu vou processar, tudo bem, aí se ele quer processar, ele vai e tal. Só que aí é aquela história, precisa ter caimento, né? Tinha vários pontos de água parada. Então não sei se ele vai ser bem sucedido nesse processo ou não, não é com o meu produto, evidentemente, mas nós vendemos lá. Então essa experiência comigo, todos os meus representantes, eu digo o seguinte, quando você estiver trabalhando uma laje, né? E alguém fala, vou botar uma manta líquida qualquer. Fala, deixa o cartão. Fala, cara, vai tranquilo, toma o cartão. É uma venda que daqui a 6 meses, 7 meses você vai fazer, fique tranquilo. Então fala bem do material, deixa uma amostra, deixa ele sentir o material, porque o retorno vem, né? Eu acho assim, tem produto para todos os bolsos, né? Mas se você quer ter um bom desempenho, né? Se você não quer ter problema com a sua obra, é interessante você escolher um bom produto para a sua obra, né? É assim que eu vejo, pelo menos. Antônio, estamos chegando no finalmente, mas a gente sempre faz uma pergunta final aí para todos que vêm. Ok. Cara, ajuda o pessoal que quiser comprar uma manta líquida, uma membrana, comprar direito, não cair em golpe. Sim. Deixa uma dica pro pessoal que está assistindo a gente aí. Tá joia. Olha só, a primeira recomendação que eu dou é siga sempre a ficha técnica, minha ou de qualquer outro fabricante. Hoje, as fichas técnicas dos produtos, a minha é mais completa de mercado, você tem lá todos os cuidados que você tem que ter com o substrato, deixa lá a recomendação da quantidade de produto que você deve utilizar, a forma de aplicar, e tem boas marcas no mercado que você tem essas recomendações. Então a dica que eu dou é o seguinte, siga as fichas técnicas, atenda aos consumos, porque às vezes é normal o consumidor, por não conhecer, ele faz um orçamento, às vezes uma loja em algum lugar, e alguém diz para ele, por exemplo, precisa usar 2 km quadrado. Mas está caro. Aplica 1 quilo, aplica 1,2 kg, vai dar certo, vai ser o mesmo resultado, não vai durar o mesmo tempo. Então siga a ficha técnica, consulte o setor de departamento técnico de qualquer indústria, de qualquer produto que você vai comprar e principalmente compare. O que é comparar? Vai usar uma membrana, por exemplo? Pega a ficha técnica do Ecoper, da Ecobit, pega outra ficha técnica de qualquer produto, qualquer fabricante que você optar pelo mercado e compare os dados técnicos de uma ficha na outra. Veja se na ficha tem o resíduo sólido, que é importante, que é o resíduo pós-seco. Isso é que vai te dar espessura. Veja se tem esta informação. Veja a densidade do produto e veja o consumo. Não existe milagre. Não existe milagre. Que não tem ficha técnica, você já nem compra, né? Porque assim, tem informações que, mas essa informação só tem na ficha técnica da Ecobit, não tem nenhuma outra ficha técnica. Por que será? Né? Por que será? Então assim, olha, quando se fala em membrana, espessura é importante, espessura é fundamental. E o mínimo, é o mínimo, né? O ideal é que você tenha mais. O mínimo é você ter 1 milímetro de espessura. Isso é o mínimo. Então, procure ser crítico de entender o seguinte, o consumo que está sendo indicado vai me dar essa espessura mínima? Se não for, meu amigo, é complicado. Então essa é a dica. Siga as instruções das fichas técnicas, compare as fichas técnicas do produto. E só mais uma que eu acho que é fundamental, procure um profissional especializado. Procure um profissional especializado. Caso você vai trabalhar com um profissional que nunca fez uma aplicação de membrana, entre em contato com o fabricante, veja se ele tem uma possibilidade de visitar a fábrica, de entender como aplica, porque não é qualquer profissional que pode fazer aplicação de membranas acrílicas. Isso é uma questão interessante dessa última dica, porque todo mundo pensa o seguinte, né, Antônio? É só pintar. Tem gente que orça assim, se tem aquele material que é só pintura, é só passar na laje para pintar, e não entende que não é só pintar. Você pode colocar a Ferrari, se for só pintada, sem ver os detalhes, vai dar problema. Vai dar problema. E é muito comum isso, viu? Eu vejo isso com muita frequência, né? Eu comprei o produto Y e tem 6 meses, eu estou com infiltração, eu estou isso. É muito comum no nosso caso. O nosso técnico, normalmente, ele é chamado, ele vai na obra e olha e fala, olha, esse produto não é nosso, né? E aí ele dá as recomendações necessárias, só que aí vem a dor, porque você tem que retirar o que está lá. Sempre que você vai trabalhar com um sistema de impermeabilização, que já existe algum sistema que está com problema, você tem que retirar. Você não pode aplicar um sistema em cima do outro, nem meu e nem nenhum. Então, toda obra, você tem que retirar o que está lá, você tem que fazer uma limpeza, até porque, tem que fazer uma regularização. Se eu não estou equivocado, se você aplicar sobre outro produto, isso estou dizendo do mercado da impermeabilização. Sim. Se você aplicar um outro produto em cima de um produto que já deu problema, a fábrica ela descarta qualquer tipo de garantia, correto? Qualquer tipo de garantia. É verdade. Independente do produto, né? Independente do produto. E hoje é o que eu te disse, né? 99,99% das reclamações
é o substrato que não foi preparado adequadamente ou é o produto que não foi aplicado adequadamente. Então, eu acho que a dica máxima para esse negócio é: procure um profissional qualificado, alguém que tem experiência em fazer esse tipo de aplicação. Isso vai reduzir muito o seu problema. Bom, Tânio, então é isso. Obrigado pela participação, obrigado por ter vindo aí contar um pouco da história do Antônio. Conhecia só por telefone, agora conheci pessoalmente. Galera, no próximo episódio o Érico vai estar com a gente aí, tá? Valeu por nos acompanhar, siga lá, curte, nós vamos marcar a rede social tanto da Ecobit quanto a do Antônio, segue ele lá também, deixa os likes, valeu? Obrigado, gente, até a próxima. Eu só quero agradecer a você e a todos que estão nos assistindo aqui nesse podcast, e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Eu acho que isso aqui é muito importante. Parabéns a você, a toda a sua equipe. Valeu, obrigado gente. Tchau, tchau.